Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Estaremos lendo os versos de 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, versos de 12 a 17. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia nessa leitura, no acompanhamento dessa leitura. Apocalipse capítulo 2, versos de 12 a 17. E assim nós lemos: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida. Os louvores aqui apresentados são expressão de adoração a Ti, por quem Tu és e a maneira como tens agido na vida de cada um de nós. E agora que a Tua palavra foi lida, te suplicamos que o Teu Espírito conduza mente e coração de cada um de nós, de tal forma que todos possamos receber de Ti o recado que Tu tens especificamente para cada um de nós nesta hora. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série de mensagens que trata sobre a missão da igreja. Dentro dessa série, ao longo deste mês, estamos trabalhando com as cartas do Apocalipse, as cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia Menor, e já temos estudado a carta de Éfeso no domingo passado, a de Esmirna, hoje pela manhã com o pastor Nelson. Hoje estamos colocando como nosso foco para meditação esta carta à igreja de Pérgamo. A esta igreja, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem na sua boca uma espada de 2 gumes. No capítulo 1, o apóstolo João descreve a visão que ele teve. E então há uma narrativa a respeito dessa visão, quando ele identifica o Senhor Jesus, que está passeando no meio de 7 castiçais, e ele tem na mão 7 estrelas. E também há uma narrativa que vai descrevendo como se apresenta este, que é identificado por João como o Senhor Jesus, o Filho do Homem. E na descrição que é feita naquela hora, cada parte dessa descrição se aplica a uma das igrejas, tem alguma coisa a ver com uma daquelas 7 igrejas. Para a igreja de Pérgamo, a identificação que é feita é
aquele que tem na sua boca a espada de dois gumes. Isso representa juízo, e a gente vai ver por quê no transcorrer aqui desta leitura desse texto. É importante que conheçamos um pouco daquilo que era a realidade na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma importante cidade da Ásia Menor, que tinha sido capital do Império Seleucida durante muito tempo. Depois ela se tornou uma cidade importante no tempo do domínio grego e depois no tempo do domínio romano. Ao longo então de bastante tempo, aquela era uma cidade de importância em toda aquela região. E existe relato que descreve que era uma cidade importante também no seu desenvolvimento literário, ao ponto de que o pergaminho tem a ver com esse nome Pérgamo. E então era algo que ou foi criado em Pérgamo, ou foi bem desenvolvido, foi muito produzido naquela região. E o pergaminho, couro curtido de um animal preparado para que ali fosse feita escrita. E então a cidade de Pérgamo tem essa importância exatamente ao longo do desenvolvimento dessas técnicas de escrita, à medida em que este documento, essa forma de escrita que foi tão utilizada durante séculos, leva o seu nome, pergaminho. Mas ali também havia uma biblioteca muito rica. A biblioteca ela ficava apenas atrás da grande biblioteca de Alexandria. Era então a segunda maior biblioteca do mundo no seu tempo. Por aí a gente entende que aquela cidade tinha uma influência grande, não apenas na sua região propriamente, mas em todo o mundo. Só que aqui nesse texto, quando o Senhor Jesus endereça esta carta àquela igreja, e a gente vai ver que isso que é dito a respeito da igreja de Pérgamo, ela tem a ver com a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, ela tem a ver com cada um de nós, a maneira como também podemos estar, talvez com alguma prática que seja parecida com aquilo que ocorria na igreja ali de Pérgamo. E de que forma precisamos ouvir a voz de Jesus na nossa vida para que possamos ter promovida transformação na nossa vida. O que é que o Senhor Jesus diz então a respeito desta cidade? Ele diz que ali é onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Vale destacar então o fato de que ali em Pérgamo havia a adoração de muitos deuses. A gente sabe que o Império Grego teve os seus muitos deuses, o Império Romano teve os seus muitos deuses, e a cidade de Pérgamo tinha algumas características que apontavam nessa direção. Ali, um natural dali, Esculápio, foi alguém que foi famoso pela prática da medicina, e então ele chega a ser contado mesmo nesse panteão grego e romano, e como um deus. E naquela cidade havia um templo de Esculápio.
E as pessoas iam de todos os lugares para ali, porque na adoração a Esculápio acreditavam que seriam curados de enfermidades. Mesmo um imperador romano chegou a ir lá buscando uma cura em função de uma enfermidade. E a adoração era promovida e pessoas de todos os lugares iam até ali para isso. A gente conhece o que são essas migrações de pessoas que vão para determinado lugar, buscando então de que ali naquele lugar estarão recebendo uma bênção. O próprio judaísmo tinha o templo como lugar especial. O templo de Jerusalém era o lugar onde se devia adorar a Deus. Mas no Novo Testamento nós vamos encontrar o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, e então sendo de Samaria, ela estava naquela parte do reino que era o reino do norte, que se separou do reino do sul. E o reino do sul era onde estava Jerusalém, era o local de adoração. E após essa separação, então as pessoas do reino do norte já não poderiam estar indo mais para o reino do sul para adoração. E a mulher samaritana então pergunta a Jesus, ao identificar que Jesus era um profeta, ela diz: qual o local de adoração? Nossos pais dizem que é nesse monte que devemos adorar, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o local de adoração. E então o Senhor Jesus responde para ela dizendo que não é um e nem é o outro. Ele diz: Deus é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou, em que nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai. Mas o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas também o Evangelho apresenta que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E então, naquele lugar onde havia essa adoração a Esculápio, aquela igreja estava inserida e pregando que há um só Deus e o único mediador é Jesus. No tempo já do Império Romano, então o imperador Augusto, exatamente porque ali havia uma adoração que estava muito associada ao tempo grego, ao tempo em que o Império Grego tinha sido estabelecido. O imperador Augusto mandou erigir ali uma estátua sua para que houvesse a adoração ao imperador romano. E então não apenas havia aquela adoração a Esculápio, como também havia a adoração a Augusto. Nessas circunstâncias é que estava essa igreja. A gente pensando aqui no nosso estado, talvez nosso estado não, na nossa região, né? A gente poderia pensar talvez em Juazeiro do Norte, né? Pessoas que vêm de todos os lugares para determinada adoração, mas a mensagem que se tem é de que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Aquela igreja estava então nesse local, e a idolatria era lugar comum ali. Aí o Senhor Jesus faz agora a sua avaliação. Dentro desse contexto, o que é que ele tem a dizer a respeito desta igreja? E ele tem alguns pontos positivos que ele destaca. Ele diz então que dentro desse contexto, aquela era uma igreja que conservava o seu nome, o nome de Jesus. E então o texto vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Aquela era uma igreja que mesmo diante de circunstâncias
que eram tão diferentes daquilo que era o propósito de Deus na vida, não apenas da igreja, mas de todas as pessoas. Aquela era uma igreja que levantava o testemunho do Senhor Jesus. Mas dentro desse contexto a gente pode imaginar o que poderia surgir de perseguição. E o texto afirma que Antipas, e é possível que Antipas tenha sido liderança naquela igreja. Talvez tenha sido pastor naquela igreja. E que pela pregação a respeito do Deus único e verdadeiro, de que apenas Jesus Cristo é intermediário entre nós e Deus, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A igreja dava testemunho da sua fé. E a afirmação desse texto que lemos é que Antipas foi morto. Antipas foi morto diante deles. E o Senhor Jesus repete então onde Satanás habita. Aquela era uma igreja que mesmo diante das dificuldades, ela levantava a proclamação da mensagem salvadora em Jesus Cristo. O Evangelho tem essa característica diferente de todas as religiões no mundo. Todas as religiões apresentam que você, para merecer de Deus alguma coisa, você precisa fazer algo. Você, para merecer de Deus alguma coisa, você tem que talvez praticar boas obras. Ou talvez até você tenha que matar todos os inimigos que não creem como você. Mas você tem que fazer por onde para merecer algo da parte de Deus. O Evangelho tem a revelação da graça. O Evangelho é que nos traz o fato de que Jesus Cristo é que traz o nosso merecimento, de que Jesus Cristo é aquele que pagou o preço, Jesus Cristo é que assumiu a nossa condenação, de que Jesus é que ao morrer na cruz, Ele estava morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos receber de Deus o perdão. Ele comprou para nós esse perdão, para que nós pudéssemos ter certeza, segurança de vida eterna. O texto vai falar um pouco sobre isso mais adiante. O testemunho do Evangelho é o testemunho da salvação de graça por meio da fé. A fé de que Cristo já fez o que era necessário. E agora nós podemos servir a Jesus Cristo com propriedade nesse serviço. Temos comentado já o fato de que quando nós fizéssemos alguma coisa para Deus, me referindo mais uma vez às demais religiões, alguém que faça alguma coisa para Deus, para merecer de Deus algo, para receber algo em troca, não está fazendo para Deus, está fazendo para si. Alguém que pratica boas obras e então faz doações e faz algo pelos mais necessitados, esperando receber de Deus o mérito por esta ação, está então trabalhando para si. Não está sendo altruísta, está sendo egoísta. Está buscando construir o seu próprio caminho. Mas quando nós recebemos, da maneira como a palavra de Deus nos apresenta, que a salvação é de graça por meio da fé, nós temos a oportunidade agora de servir realmente por amor a Deus. Porque nós já recebemos aquilo de que precisávamos, já recebemos de graça por meio da fé, e então aí o serviço é verdadeiro, passa a ter a sua consistência, porque nós estamos servindo a Ele. Aquilo que precisávamos fazer, Jesus fez por nós.
E agora nós temos a oportunidade de responder em amor, de fazer de coração, para cumprir aquilo que Ele tem para nós, cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. Aquela igreja estava cumprindo a sua missão diante de condições adversas, de condições contrárias, mesmo ao custo de vidas. Antipas foi alguém que foi morto por causa desse testemunho de Jesus Cristo. Positivamente, então, o Senhor Jesus faz referência àquela igreja, que era uma igreja que levantava o seu testemunho. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mas o Senhor Jesus tem observações também negativas a respeito daquela igreja. E Ele vai dizer: tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A doutrina de Balaão foi chamado por Balaque, um inimigo de Israel, como um profeta, para profetizar contra Israel. Ele estava levantando uma batalha contra Israel, então ele chamou um profeta e disse: venha cá, agora eu quero lhe pagar para você profetizar contra Israel, para você então levantar uma maldição contra Israel, de tal maneira que ele seja facilmente dominado pelo meu exército, que a gente possa ser vitorioso nessa batalha, em função de você ter levantado essa maldição contra Israel. E Balaão, então, quando recebeu o chamado de Balaque, ele foi ao encontro de Balaque. Essa narrativa está lá no Antigo Testamento. Ele vai ao encontro de Balaque. Só que no meio do caminho ele vai montado na sua jumenta, e a sua jumenta empaca e não quer caminhar, e por 3 vezes ele termina batendo muito na jumenta, até que Deus faz com que a jumenta fale a Balaão, e a jumenta diz: olha, eu sou tua jumenta há tanto tempo, nunca fiz isso, você não está estranhando que agora eu esteja dando trabalho desse jeito? E Balaão então reclama com a jumenta, e aí Deus mostra a Balaão que havia um anjo no caminho para impedir a passagem de Balaão, e que Deus fez com que a jumenta visse esse anjo armado com uma espada, e Balaão não estava vendo. E aí Deus diz a Balaão nessa hora: olha, você está indo, mas quando chegar lá, você vai a dizer o que eu disser, não aquilo que Balaque quer que você diga. E aí Balaão vai e faz exatamente desse jeito, e Balaque o chama e apresenta sacrifícios e diz: agora levante a maldição. E aí ele vai e levanta uma bênção sobre Israel, porque é isso que Deus coloca no seu coração. E mais de uma vez isso se repete. Só que mais adiante, depois que ele termina esse sacrifício e essa bênção, ele dá um conselho a Balaque: Balaque, faça com que as pessoas primeiro se misturem, e que levem os filhos de Israel a pecar, a se envolver com idolatria e prostituição. Leve para o meio de Israel, deixe ir para o meio de Israel aquelas sacerdotisas cultuais que eram ao mesmo tempo que promoviam a prostituição. E
Então, o conselho que a que está se referindo aqui, essa carta a Pérgamo, é de que naquela igreja estava havendo também uma mistura. Estava havendo aquelas pessoas que também diziam: olha, todo mundo age desse jeito, não tem nada de mais, que você se distancie um pouco daquilo que Deus diz, que você pratique algo que é contra a orientação de Deus, e que você se envolva tanto com a idolatria, como se envolva com a prostituição. Porque naquela cidade, com toda aquela idolatria, aquela adoração, muitas práticas existiam, e que havia quem dissesse: não tem nada demais, isso não é problema. E aí a gente corre o risco, nos dias de hoje, de agir de maneira semelhante, de achar que a maneira com que o mundo tem a sua prática normal, que não tem nada demais, de que a gente vai caminhando é assim mesmo. A maneira como as pessoas agem no trabalho, e de repente alguém vai e diz: cara, se você não agir desse jeito, você vai ser um tolo, você vai ser colocado para fora se você não tiver o mesmo tipo de prática, embora você saiba que aquela prática não está de acordo com a palavra de Deus. A maneira como as pessoas se relacionam, e a maneira como então, o que é que a palavra de Deus orienta sobre os relacionamentos, e as pessoas então vão aceitando, mas não tem nada demais, é o politicamente correto, mas que fere a palavra de Deus. Aquela era uma igreja que recebeu então uma observação negativa do Senhor Jesus, porque seguia a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, se envolvendo com idolatria, prostituição, contemporizando com o pecado. Mas o Senhor Jesus então traz uma palavra de solução. O que fazer? O que é que aquela igreja deveria fazer? E então a recomendação que é feita é: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor Jesus diz: olha, vai chegar o tempo em que eu vou exercer o juízo. Eu vou exercer o juízo contra aqueles que estão levando os servos do Senhor Jesus Cristo a envolver-se com práticas contrárias ao ensino da palavra de Deus. O livro de Provérbios diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Muitas vezes, exatamente porque tudo é muito normal, porque tudo é muito comum, é como se de repente Deus toca no ombro da gente assim e diz: olha, Alberto, não é por aí. E aí a gente diz: mas todo mundo está indo, não tem nada de mais que eu vá. Aí o Senhor vem e diz: olha, Alberto, não é por aí. E aí Alberto continua na mesma prática. Aí Deus vem e bate assim: olha, Alberto, não é por aí. E aí o livro de Provérbios diz: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O que é que isso quer dizer? Não aceita a repreensão, não aceita a correção, se acha certo, endurece então a sua maneira de ser e diz: é assim mesmo, e vai continuar sendo assim. Porque a palavra de Deus traz a sua recomendação sobre a nossa maneira de viver, tudo aquilo que a gente deve ou não fazer. Isso porque Deus sabe o que é o melhor para nós. E quando a gente
se coloca numa posição contrária à orientação de Deus para nós, sempre vai haver prejuízo. O Senhor Jesus é que disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. De alguma forma, alguém vai perder alguma coisa quando a gente dá ouvidos mais a algo que foge dos propósitos de Deus do que aos desígnios de Deus. E então, a gente, quando entra nessa caminhada, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a palavra que é trazida é que o Senhor Jesus, Ele estará trazendo juízo. A espada tem alusão também à própria palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo faz aquela semelhança com a vestimenta de um soldado, então toda a farda de um soldado, ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada é uma arma que tem a característica de servir tanto de defesa quanto de ataque. Com a espada, alguém pode impedir um ataque de um outro que vem contra ele também com uma espada, e ao mesmo tempo atacar. Ou seja, a palavra de Deus é aquilo de que precisamos para a caminhada, para nos defender daquilo que o inimigo tenta colocar à nossa frente. E o Senhor Jesus é que agiu dessa forma. Quando foi tentado, a resposta dele foi sempre: está escrito. Transforma essas pedras em pães, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Por isso precisamos ter atenção para com essa palavra. Precisamos estar meditando nela, aprendendo dela, nos alimentando nela. O apóstolo Pedro vai escrever nessa direção na primeira carta, capítulo 2, quando ele diz: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É o nosso leite racional. É o leite que vem para alimentar a nossa razão, é o leite que vem para alimentar a nossa mente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente vai transformar a nossa mente? Alimentando essa mente com esse leite racional, diariamente, nos alimentando da palavra, nos preparando para o dia a dia, estando prontos para resistir às tentações do inimigo, porque estamos fortalecidos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz o apóstolo Paulo no mesmo texto ali em que fala da espada. A recomendação então é: arrepende-te. Arrepende-te. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti, e o juízo virá com a espada da minha boca. O Senhor Jesus sempre coloca diante de nós o caminho da restauração. Aquela igreja estava atravessando por essas dificuldades. Ela tinha o testemunho, ela pregava o Evangelho de Jesus Cristo, mas estava permitindo que práticas do mundo à sua volta, contrárias à palavra de Deus, estivessem sendo assimiladas. O Senhor Jesus então mostra o caminho. Arrepende-te, dá meia volta, evita. O arrependimento aponta nessa direção de uma conversão, de uma mudança de rumo, de uma mudança de atitude. E então o Senhor Jesus diz: arrepende-te, senão virei com o juízo. E aí ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Essa expressão está presente no final de cada uma dessas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça. No hebraico, ouvir está associado a obedecer. A gente tem a expressão de alguém não dar ouvidos, não? O que é não dar ouvidos? A pessoa ouviu, mas não colocou em prática, não? Esse é o sentido dessa frase. Quem tem ouvidos, ouça e coloque em prática. Ouça e siga a recomendação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Uma das coisas em que aquela igreja estava envolvida, era porque nas festas que havia naquela adoração àqueles deuses, havia banquetes, mas banquetes que eram oferecidos àqueles ídolos. E então aquela igreja era orientada a se privar de participar daqueles banquetes, porque eles eram parte da adoração que era feita. O Senhor Jesus vem aqui e diz: eu tenho um banquete muito superior para vocês. Eu tenho algo de muito especial para vocês. Pouco mais adiante ele vai falar em outra carta a respeito dessa relação de banquete que ele faz com a gente. E ele diz que tem um maná escondido. O maná foi aquela alimentação providenciada por Deus para o povo de Israel ao atravessar o deserto. E o Senhor Jesus está aqui dizendo que Ele tem algo de melhor para nós. Ele tem algo de melhor para cada pessoa que se dispõe a caminhar junto com Ele, a seguir os seus passos, a ser seu discípulo. E então Ele promete o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. A pedrinha branca tem a ver também com outra prática que havia, não apenas ali, mas era uma prática bastante disseminada, e disseminada nos jogos esportivos. E os vencedores daqueles jogos, eles tinham a oportunidade de celebrar aquela vitória também com um banquete. Então era realizado um banquete para premiar aqueles que foram os primeiros a concluir uma corrida, então qualquer jogo. Sendo que cada um daqueles vencedores, ao vencer, ao chegar na linha de chegada, eles recebiam uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca, onde tinha ali alguma coisa escrita, é que dava o acesso ao banquete da vitória. Era o que dava o acesso àquela celebração do fato deles terem sido vencedores naquela corrida. Aqui está sendo usada uma alusão a algo que era muito comum para aquele tempo. E então, quem vai ter acesso ao banquete oferecido por Deus? Cada um que tem a pedrinha. Só que agora ele diz que essa pedrinha tem um novo nome. Um novo nome, a gente vê ao longo da Bíblia que Deus age na vida de determinadas pessoas e convoca para uma situação especial e lhe dá um novo nome. Abraão passou a se chamar Abrão, Sarai passou a se chamar Sara, Jacó passou a se chamar Israel, e cada nome tinha a ver com aquilo que Deus tinha como realidade na vida daquela pessoa. E
Deus tem algo de muito superior para a vida de cada um de nós. E então, ele diz que cada um terá um novo nome. Só que ele diz também que ninguém sabe qual é esse nome, a não ser quem tem essa pedrinha. E eu lembro que meu pai, pastor Hélio Vidal de Freitas, fazia uma alusão disso aqui como a vida militar, de que cada um de nós vai receber alguma coisa que denotará algum tipo de importância. E ele fazia de uma forma singela e até um pouco divertida, porque ele dizia, de repente, e ele era pastor, e ele dizia: eu como pastor vou chegar no céu e vou receber uma pedrinha, e ali, como na vida militar tem um posto, né? E aí eu vou receber ali o posto de major, e eu vou ficar satisfeito, porque eu sou major no céu, né? E aí, mas só eu sei que eu sou major, eu não sei qual a patente de cada um. E então, de repente, uma outra pessoa que talvez ele visse na igreja, e uma pessoa calada, parada no seu banco, e aí é possível que aquela pessoa ali seja talvez um sargento, um tenente, um posto menor, mas não sabendo que aquela pessoa ganhou o posto de coronel, porque a maneira como servia, mesmo de forma simples, sem ninguém notar, mas foi reconhecida por Deus como alguém que prestou um serviço ainda maior. Isso aqui aponta na direção daquilo que Deus nos dá, além de nos dar a salvação de graça. Ele tem para nós um galardão. Ele tem para nós algo que vai nos trazer a alegria de tê-lo servido aqui. A alegria daquilo que foi realizado. O texto diz que só vai saber quem tem a pedrinha. Não sabemos exatamente como será isso, mas sabemos que de alguma forma Deus vai tratar cada um individualmente de acordo com a maneira como nos dispomos a nos colocar diante dele. E sendo que todos estaremos juntos ali no céu, independentemente de quem pôde fazer mais, de quem pôde fazer menos, e o mais ou menos é tão relativo, porque quando a gente pensa, por exemplo, no que o Senhor Jesus falou a respeito da oferta da viúva pobre, pessoas chegaram diante do gasofilácio e foram colocando as suas ofertas, e aquela mulher chegou ali com 2 pequenas moedas e colocou, e o Senhor Jesus disse: essa daí ofertou mais do que todos, porque todos ofertaram daquilo que tinham em abundância. O Senhor Jesus diz daquilo que lhes sobejava, daquilo que sobrava, daquilo que não ia fazer falta, mas ela deu com sacrifício daquilo que tinha. Assim, no serviço que cada um de nós executa também, cada um da sua maneira, com o seu empenho, e sabendo que o Senhor Jesus tem algo preparado para cada um de nós. Ao vencedor darei o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Aquela pedrinha branca para as pessoas daquela época era o ingresso para a festa de celebração daquela vitória. A pedrinha branca que temos é a certeza, a segurança do acesso à moradia eterna com Deus para todo sempre. O que nós temos como bem maior é a certeza da vida eterna em Cristo. A maior decisão que alguém pode tomar na vida é receber a Jesus como Salvador. Qualquer outra decisão terá seus resultados apenas aqui nessa vida e aqui ficará.
Mas ao receber a Jesus como Salvador, esta decisão tem resultados de eternidade. É ter a segurança de que terá na mão a pedrinha branca, de que terá acesso ao lar celestial, porque Cristo pagou o preço na cruz em nosso lugar. A palavra de Deus afirma: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que ele está dizendo é que fazer boas obras não seria mérito para ninguém, porque nós fomos criados para as boas obras, e as boas obras foram criadas para que nós andássemos nelas. E então, ao praticarmos boas obras, não temos mérito, é simplesmente o exercício daquilo para que fomos feitos. Nós fomos feitos para as boas obras. Quando não as fazemos, aí é que deixamos de cumprir com o propósito de Deus para nós. Mas a salvação é de graça por meio da fé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E o Senhor Jesus escreveu aquela igreja, e nós temos ali então as pessoas que estavam dentro da igreja e que levantavam o testemunho de fé em Jesus. Tínhamos as pessoas que estavam fora da igreja e não conheciam a Jesus desta forma. Aquela era uma igreja que estava proclamando esta realidade, esta verdade, para que todos tivessem a oportunidade de tomar essa decisão que tem resultados de eternidade. Para cada um de nós, Deus coloca essa possibilidade. A igreja existe para essa proclamação, para anunciar que Jesus é Salvador, que Jesus é aquele que já pagou o preço para a nossa salvação. E cada um tem a oportunidade de poder dizer para Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, eu recebo a Jesus como meu Salvador. Essa é a recomendação dada por Jesus. Aquele arrepende-te que é dito para a igreja, é dito também para todas as pessoas. A pregação de João Batista já começou desta forma: arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. Arrependimento dos pecados cometidos e a fé de que Jesus já pagou na cruz por esses pecados. Por isso pode oferecer o perdão, por isso pode oferecer segurança de vida eterna. Talvez você entrou aqui hoje à noite ainda sem ter o conhecimento dessa salvação de graça por meio da fé. Você tem a oportunidade de, nesse momento, poder dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. E também a cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, a palavra do Senhor Jesus para com aquela igreja foi de elogio pela proclamação da mensagem, por ser testemunha dessa mensagem salvadora, mas ao mesmo tempo de repreensão no caso do envolvimento em práticas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E a palavra de arrependimento é também para que estejamos caminhando segundo a orientação do Senhor Jesus, mudando de rumo
e colocando em prática a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pelo Teu grande amor por nós. Louvamos o Teu nome porque Jesus veio para pagar na cruz o preço da nossa salvação. Louvamos o Teu nome porque aquela igreja ali na cidade de Pérgamo, diante de tantas dificuldades, foi reconhecida como uma igreja que mantinha o testemunho de Jesus, que proclamava esta mensagem, que guardava o Seu nome e que assim, Senhor, fazia com que outras pessoas pudessem ter o conhecimento da Tua graça, Tua misericórdia, da salvação de graça por meio da fé. Mas também, Senhor, de que precisamos sempre estar atentos à Tua voz, quando podemos sentir do Teu Espírito, da Tua palavra, algo que precisa de correção, de mudança de rumo, que possamos estar sensíveis à Tua voz e com o coração pronto a cumprir a Tua vontade, alimentados com o leite racional da Tua palavra e com o coração disposto a obedecer, a realizar tudo que é a Tua vontade. Assim, Senhor, realiza a Tua vontade no nosso meio. E se pessoas aqui entraram sem ter a certeza da salvação, que possam sair daqui nesta noite, seguras de estarem contigo por toda a eternidade, de receberem de Ti a pedrinha branca, o acesso ao lar celestial pelos méritos de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração o recado que tens para cada um nesta hora. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.